Livro de Provérbios, capítulo 6. Foi o que o pastor Hélio leu no começo do culto. Neste livro aqui, existem vários conselhos. Aqui tem um homem sábio dando conselhos. Era um homem que tinha uma experiência de vida. Ele falava daquilo que ele tinha certeza, daquilo que ele viveu. Ele não estava falando de algo que ele ouviu falar. Não, ele falava daquilo que ele tinha uma experiência. No capítulo 6 do livro de Provérbios, escritor Salomão, filho do rei Davi, ele vai falar de algumas coisas que Deus não aprova, que Deus não gosta. Nós vamos ler o versículo 15, 16 e 19. A minha Bíblia tem uma linguagem diferente da sua. Ela é uma Bíblia uma linguagem atualizada. Tem algumas diferenças, mas o conteúdo é o mesmo. Vamos ler então. Provérbios capítulo 6, versículo 15. Diz assim: por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Repita comigo: por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. Vamos continuar lendo. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Repita comigo: 7 coisas que Deus não suporta. 7 coisas que Deus não suporta. Então vamos lá, preste bem atenção nessas coisas que Deus não suporta. E eu quero que você analise essas coisas. E se você faz parte, se você se encontra nesse quadro aqui, essas pessoas que Deus ele não tolera, o conselho que eu te dou nessa noite é que você procure mudar o mais rápido possível. E se você de repente está tentando mudar, mas não consegue, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus e confie nele, porque ele tem poder para mudar personalidade e mudar caráter, porque ele é Deus. Não é um psicólogo formado durante alguns anos, estudando na faculdade, e agora recebeu um diploma de doutorado, e ele tenta então conhecer a mente do ser humano para detectar qual é o problema e colocar a pessoa no caminho. Não! Nós estamos falando de um Deus vivo e eterno, Criador do céu e da terra, que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E este Deus conhece o coração do homem, conhece o pensamento do homem, e eu creio pela Bíblia Sagrada que ele tem poder de transformar caráter e personalidade. Amém? Então, se você se encontra nesse quadro, peça a Deus para que Deus mude, entre e transforme o teu ser. Vamos lá. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, repita: o olhar orgulhoso. O olhar orgulhoso. A língua mentirosa. A língua mentirosa. Mãos que matam. Mãos que matam. Gente inocente. A mente que faz planos. A mente que faz planos. Perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que diz mentiras. E a pessoa que provoca brigas entre amigos. Talvez a sua Bíblia tenha aí algumas diferenças, mas a minha Bíblia que eu acabei de ler está bem clara, para que todos possam entender. Amém?
Agora, antes de você se assentar, você vai abrir a sua Bíblia comigo, lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Os obreiros aí, os irmãos, estejam atentos e ajudando os novos convertidos a acharem. Nós saímos do Velho Testamento e agora estamos indo para o Novo Testamento. Aprendemos ali de um homem muito sábio chamado Salomão. E agora também vamos aprender de um homem que esteve com Cristo, um dos apóstolos de Jesus, Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 5. Todos acharam? Tem alguém que ainda está procurando? Vamos esperar mais um pouco. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, diz assim: essas bênçãos são para vocês, e por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelado no fim dos tempos. Repita comigo, igreja. Feche sua Bíblia agora, por favor. Presidente Roberto, vem aqui, por favor. Repita então: essas bênçãos são para vocês. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: essas bênçãos são para vocês. Olha para a pessoa que está do outro lado, atrás ou na frente, e diga: essas bênçãos são para vocês. Dá um sorriso para ele, se alegra. Puxa, é uma bênção, bênção, glória. Que felicidade. É uma palavra profética. Amém. Então vamos mais uma vez, prestar bem atenção e de uma forma bem séria, sincera, você vai dar para o seu irmão e vai profetizar na vida dele. Não é porque o apóstolo está mandando, não, o apóstolo não manda em nada. Não é porque o apóstolo está pedindo, não, eu quero que você agora veja a seriedade do versículo e você com lábios proféticos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: aleluia, essas bênçãos são para você. Olha para a pessoa que está do outro lado e com os lábios proféticos diga: essa bênção é para você. Amém, igreja? Você acabou agora de usar a autoridade que Deus te deu. Homens e mulheres com os lábios proféticos na terra. Palavras que são lançadas e palavras que vão acontecer. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus. Não é uma brincadeira. Não é simples uma repetição de palavras. Não é. É da alma, é do coração, é dos lábios proféticos que o Senhor deu autoridade para proferir e para declarar. Aleluia! Tem mais. Versículo 5, né? Você fechou sua Bíblia, só apenas ouça. São guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Repita comigo: são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o que vem em nome
do Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Lemos então aqui dois textos tremendos. O primeiro, ele é um texto que chama muita atenção, é impactante, porque são coisas que Deus não tolera, coisas que Deus não gosta. E aí nós ficamos preocupados: meu Deus, o que será que Deus não gosta? Aprendemos algumas coisas como servos de Deus, aprendendo a palavra na escola bíblica dominical, estudiosos da palavra do Senhor que somos, que nos preocupamos de agradar a Deus, de fazer o melhor para o Senhor, porque somos servos de Deus, e os servos têm que agradar o seu Senhor. Então estudamos a Bíblia Sagrada e aprendemos da Bíblia aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada ao Senhor. Mas esse texto é impactante porque ele coloca um número, 7 coisas, o justo número da perfeição, o número da conclusão, conhecido como número da perfeição, como número de Deus, número 7. E aí ele enumera e aí chama a atenção: meu Deus, que coisas são essas? E nós falamos aqui, e a verdade é que nós estamos rodeados dessas pessoas aí em nosso meio. O mundo está cheio dessas pessoas, pessoas orgulhosas, pessoas terríveis. Os seus passos se apressam para a maldade, para fazer algum projeto de destruir uma família, algum projeto de tirar a vida de alguma pessoa. Pessoas que começam a maquinar, começam a pensar, a elaborar planos para destruir um jovem, uma mulher, para, colocar um empecilho na vida de uma pessoa. Esse tipo de coisa Deus não suporta, Deus não tolera. E às vezes nós, como servos de Deus, por andarmos junto, às vezes por ficar muito perto, se não tomamos cuidado e se nós não buscarmos a santificação, se não vigiarmos, nós começamos a nos adaptar a esse tipo de pessoas também. Se não tivermos um coração puro diante do Senhor, se não verdadeiramente não tivermos uma vida com compromisso com Deus, vamos acabar também a começar a se envolver e a começar a andar nesse caminho. Um caminho terrível, um caminho, que Deus não concorda, Deus ele reprova. E estamos cheios dentro da igreja, entre os irmãos. Talvez há pessoas que estejam assim, mas hoje haverá uma bênção na tua vida, aleluia. E se você quiser mudar, você pode mudar. Talvez algumas pessoas estão assim escondendo, o seu sentimento. Às vezes nós só conseguimos ver, só se Deus nos revelar. Porque às vezes convivemos e não conseguimos perceber, não conseguimos notar. Mas não se preocupe com isso. Se você é um cristão, se você é um servo do Deus vivo e você se encontra nessa situação, olha, meu irmão, o que você tem que fazer é abrir o seu coração e pedir para Deus: Deus, eu preciso do Senhor, porque eu me encontro nessa situação e eu quero mudar, eu não quero ser assim. E quando Deus ouve alguém que chegue para Ele e pede uma ajuda, e peça para Ele: olha, vem Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida, me ajuda Senhor. Deus ele se alegra, porque o que Deus quer fazer é ajudar o ser humano. A Bíblia diz que Deus ele é um ser, aleluia, incomparável, aleluia, que Deus ele é, aleluia, um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus bom, e nós encontramos em Deus só coisas boas. Se encontramos em Deus só coisas boas, se pedimos para Deus então uma ajuda, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. E Ele quer nos ajudar. Então, neste mundo tão terrível e com uma situação tão delicada, porque estamos aqui tentando sobreviver, estamos querendo ter uma família abençoada, que os nossos filhos iam crescer e ter uma boa educação. Temos planos para os nossos filhos, porque nós outra hora éramos jovens,
Mas agora chegou uma idade, já não somos mais tão jovens. Mas os nossos filhos são jovens. E os nossos filhos serão jovens. E nós temos que nos preocupar com eles. Se eu não tive um bom sucesso na minha juventude, ora, eu vou procurar então dar um bom sucesso para o meu filho e para a minha filha. Vocês têm que se preocupar com isso, de dar um futuro bom para o seu filho, de dar um futuro bom para a sua filha, de você verdadeiramente olhar e dizer: Senhor, me ajuda a dar algo melhor para eles. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Mas estamos em volta de pessoas terríveis. Os seus olhos é como flechas, prontos para se levantar, para destruir. Conselhos ímpios, mundanos, terríveis, que destroem. A Bíblia diz para nós não darmos ouvido aos conselhos dos ímpios, e nem se aceitar a roda dos encarnecedores. A Bíblia nos alerta, mas estão em nossas voltas. Nós não podemos dizer para um ímpio: olha, eu posso conversar com você porque eu sou um servo de Deus e você não é. Não, nós temos que conversar, nós precisamos se aproximar, nós precisamos demonstrar amor. Mas nós não temos que fazer as coisas que eles fazem. Não, é o contrário. Vamos tentar mostrar para eles e passar para eles fazer as coisas que nós fazemos. E o que o servo de Deus faz? Ele teme ao Senhor de todo o seu coração. O que o servo de Deus faz? Ele respeita as outras pessoas, ele ama as outras pessoas, ele chega ao ponto de amar até o seu inimigo. É isso que os servos de Deus fazem. E precisamos então passar isso para eles, e que eles venham nos copiar, mas que nós não venhamos copiar eles, porque eles estão num caminho terríveis que Deus não tolera, Deus não gosta, Deus não se agrada. O plano então é de ter, um casamento abençoado. O plano é de ficarmos velhinhos com a mesma companheira. Aleluia. O plano não é olhar para ela: meu Deus do céu, já não estava me servindo não, e os olhos ir para uma outra mais jovem. Não, ou vice-versa. A companheira olha para ele: meu Deus, perdeu os cabelos, a barriga cresceu demais, não é a mesma pessoa. Aí olha para um jovem mais bonitinho, cabeludo, forte, esbelto. Não é esse o plano. O plano é ficar velhinho, barrigudo, careca, sem o dente, até Jesus vir. Não tem problema nenhum, esse é o plano. E tentar mostrar para as pessoas que estão mais fora, que andam nesse caminho terrível, que Deus não aprova, que Deus não gosta, que Deus não tolera. Mostrar para eles: não, é esse o caminho, é isso que nós temos que fazer. É valorizar aquilo que nós temos, valorizar coisas que as pessoas não valorizam. E às vezes nós, desapercebidos, também não valorizamos. Eu estava observando as filhas do pastor Heber, gêmeas. Já chama atenção porque é gêmeas, né? E elas já estão andando. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa boa que Deus nos dá, não é? Os nossos filhos, pequenininhos, recém-nascidos, vão crescendo, vão se tornando cada vez mais fortes. E nós temos que preparar eles para este mundo terrível, porque o mundo está cheio de lobo. Jesus disse que nós seríamos enviados no meio de lobos. Jesus disse que nós estaremos no meio de pessoas com peles de carneiros, mas que não eram carneiros, que não eram verdadeiros. É esse o caminho que nós temos que andar e temos que passar. Temos que preparar então os nossos filhos, a nossa família para isso.
Temos que ensinar, olha, a vida não é fácil, a vida é difícil. Nem tudo é sucesso. Nós temos que ensinar que nós vamos ter que passar, às vezes, por algumas decepções na vida. Algumas coisas ruins que viriam sobre as nossas famílias, que chegaria até o povo de Deus. Nós estamos aqui, eu estou pregando já 2 domingos seguidos, se vocês não têm percebido, sobre bênçãos, sobre vitória. Aleluia! É verdade. Temos ensinado a igreja a aproveitar o momento que nós temos agora. Estamos aqui na igreja num domingo, num calor que teve hoje. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo uma palavra boa vinda do céu, da Bíblia Sagrada. Nós estamos ouvindo algo de Deus para os nossos corações. Essa é a palavra que Deus quis trazer hoje para a igreja. Não era outra palavra, é esta aqui. E temos então que aproveitar essa palavra. Ah, meu irmão, aproveitar, analisar essa palavra e analisar as nossas vidas e entender que o Senhor é tão bom e que o Senhor tem nos colocado, sabe, em lugares tremendos, e nós temos que agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus pela família boa, pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu. Agradecer a Deus por uma igreja abençoada que pregue a verdade, que pregue a palavra. Uma igreja, aleluia, que se preocupa com a Bíblia Sagrada. E nessa igreja tem curso de teologia, tem escola bíblica dominical. Uma igreja que se preocupa com um bom louvor. Uma igreja que o bispo, o apóstolo chega e fala assim, ó, se não ensaiar, não canta. Por quê? Porque ele se preocupa com uma coisa boa. Verdade. Uma igreja que ninguém vem subir aqui de qualquer jeito. Não, mas peraí, ele errou, ele pecou. Não. Mas também não é uma igreja que, dependendo do pecado do irmão, joga o irmão lá fora, não quer saber do irmão. Não. Vai atrás do irmão e aconselha o irmão. Você pecou, você errou, tudo bem, eu também posso pecar, eu sou ser humano. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a caminhar, vamos voltar a servir a Deus, porque Deus é bom e Deus é o Deus que perdoa pecado, e eu, como servo de Deus, também tenho que te perdoar. Acabou o problema, não vou lembrar mais daquilo que aconteceu entre nós, vamos andar junto. Nós temos que valorizar isso. Uma igreja que se preocupa com a prosperidade do povo, sim, mas de uma forma moderada. Uma igreja que fala de bênção, sim, mas de uma forma moderada. Sabe? Dessa forma, estamos falando de quê? De bênçãos para a tua vida. No domingo passado falamos de Gideão. Todo mundo conhece, Gideão venceu com 300 homens. Mas por que Deus fez isso? Aprendemos no domingo passado por que Deus fez isso. Deus usa a fraqueza do povo, a própria fraqueza do povo, para mostrar para o povo que ele está no meio do negócio. E se ele está no meio do negócio, misericórdia, é só bênção que chega até nós. Se Deus está no meio do casamento, misericórdia, é só bênção. Se Deus está no meio da família, é bênção. Se Deus está no meio do negócio, é bênção. É vitória, é alegria. Mas o povo de Deus parece que está perdendo, sabe? Os irmãos estão acostumados com dificuldades, com problemas. E quando nós falamos algo da parte de Deus como uma bênção, o pessoal não fica mais alegre. Se entristece. Meu Deus. Aí o pessoal se alegra quando falamos do testemunho ruim, feio, triste. Aí o pessoal se alegra, pula, fala em línguas, fica alegre. Que coisa estranha é essa? Meu Deus. Muda, Senhor, muda essa história. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, dificuldades, mas tenha bom ânimo. Repita comigo, tenha bom ânimo. Olha seu irmão, seu lado, diga, tenha bom ânimo, varão. Se está difícil, tenha bom ânimo. Se está complicado o negócio em casa, tenha bom ânimo. Se o dinheiro não chegou da maneira que você queria, tenha bom ânimo. Se machucou o pé, tenha bom ânimo. Aleluia, se o paletó furou, tenha bom ânimo. Se o sapato furou, tenha bom ânimo.
apóstolo, mas por que ter bom ânimo? Porque Deus está no meio do negócio, meu irmão. Porque Deus está no meio da tua família, Deus está contigo. Temos que nos alegrar do lado do Senhor. Quem está do meu lado é o general de guerra, aleluia, chamado Jeová e conhecido pela Bíblia Sagrada como Deus dos exércitos. Quem pode parar o Senhor? Ninguém para o Senhor. Tenha bom ânimo, seja alegre, feliz e louve a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pedro então nos escreveu falando: essa bênção é para vocês, essa bênção é sua. A maior bênção que o homem pode ter nessa terra é a salvação. E isso nós temos e recebemos do Senhor Deus da glória, que olhou para este mundo terrível, e Deus viu então uma humanidade, viu homens e mulheres, e Deus então mandou o seu Filho, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, o único Filho, aleluia, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e foi-lhe dado um poder, a saber, aqueles que crê, é transformado pelo poder do Senhor, e se torna filhos, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo Jesus. Chegou até nós a salvação, lutamos por ela. Encerramos agora uma matéria falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Independente das duas escolas, arminianista ou calvinista, não tem problema nenhum. O certo é, a salvação chegou até nós. Coisa linda é a palavra do Senhor. Chegou até o ser humano. E este ser humano então agora tem uma grande bênção. Uma grande bênção. Ele pode muitas das vezes estar aqui neste mundo e não conseguir conquistar algumas coisas, mas se ele for fiel até a morte, como diz a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós cremos nisso também, que se nós formos fiel ao Senhor, glória a Deus, aleluia, até ao ponto de não podemos mais respirar, porque estamos mortos, mas pelo menos nós fizemos como o apóstolo Paulo, guardou a carreira, foi até o final, não abandonou a fé, e aí seremos recompensados pelo nosso Deus, aleluia, porque cremos no Senhor, a salvação está guardada para nós. Então nós recebemos uma salvação da parte de Deus, isso é muito bom. Agora estamos nesse mundo rodeado dessas pessoas que nos seus lábios há mentiras, pessoas perseguindo um ao outro, fazendo um irmão brigar com o outro irmão, um amigo brigar com outro amigo, um entrando no meio do casamento, como o pastor Hélio leu aqui no começo do culto, e destrói um casamento, uma união, entra no meio, separa, acaba com tudo. Estamos no meio dessas pessoas, convivendo com essas pessoas. Não é fácil, é difícil, mas em meio a tudo isso nós temos que ter bom ânimo. Em meio a tudo isso nós temos que caminhar, andar, crer no Senhor da glória, porque o apóstolo Pedro disse: há uma bênção para vocês, há uma bênção para vocês, aleluia. Isso significa que no meio dessas pessoas, andando no meio dessas pessoas, ou convivendo com essas pessoas, há uma grande bênção para nós. Isso significa que ainda que nós vamos passar por várias provações e tribulações nesse mundo, sempre no final haverá uma bênção para nós. Às vezes nós somos provados nessa terra, como o servo Jó foi provado. Deus prova algumas pessoas, mas Deus conhece o coração e Deus sabe até onde a pessoa consegue ir, porque Deus é onisciente, Ele não é homem. Eu não conheço o pastor Everton, o futuro dele, não. Eu conheço o presente dele, eu conheço um pouco da vida dele, um pouco da vida da sua esposa, como conheço um pouco da pastora Fernanda, do pastor Hélio, do presbítero Roberto e de
a maioria dos irmãos aqui dessa igreja, mas eu não sei o futuro deles, eu não sei, mas o Senhor conhece, Deus sabe de todas as coisas. Ele tem esse atributo de um ser divino, porque Ele é divino, Ele é Deus, e é onisciente, é conhecedor. E nós estamos no meio dessas pessoas, envolvidos com essas pessoas. Louvado é o nome de Jesus. E o Senhor tem uma bênção guardada para nós. E às vezes então Deus prova uma pessoa, porque Deus conhece essa pessoa, e Deus sabe, e Deus quer o provar. E Ele é Deus, Ele prova quem Ele quiser, e Ele faz o que Ele quer da minha vida, e Ele faz o que Ele quer da minha família, porque Ele é Deus. Glória a Deus. E Ele então provou Deus pegar Jó, provar o servo Jó. Porque então o acusador, este homem que incita, esse ser que incita a homens a ter essas atitudes que nós vimos aqui na palavra do Senhor, incita as pessoas a agirem assim. E Deus então conhecia o servo Jó, o seu coração, sua mente. E às vezes os homens estão felizes, alegres, satisfeitos, tudo vai bem, a conta no banco é alta, todo ano ele troca de carro, ele viaja sempre quando ele quer, tudo vai bem, então ele tem uma vida mansa, suave, tranquila, essa vida que muitas das vezes nós gostaríamos de ter. Pode crer. É? Vocês gostariam de ter uma vida assim? Amém. Muitos estão à procura de ter uma vida assim. Não seja, eu vou usar uma palavra meio pesada agora, não seja hipócritas. Quem é que não quer todo ano trocar de carro? Quem que não quer viajar, conhecer a França, Paris, a cidade do amor? Quem não quer conhecer Veneza? Está acabando, o mar está destruindo tudo, logo logo some. Mas eu quero conhecer antes de sumir. Quem não quer? Quem não quer ir para os Estados Unidos, Nova York, Nova Jersey? Quem não quer ir na cidade do blues? Quem não quer? Quem não quer ir para alguns lugares aí do mundo? As pessoas querem, desejam. Não é? Tem planos para isso, fazem planos, porque são humanos, são seres humanos. E este Deus tremendo, e este Deus maravilhoso, Ele tem bênçãos guardadas para nós. Bênçãos guardadas para nós. E esse servo Jó, então, ele tinha tudo de bom. Ele tinha vida tranquila, suave, como alguns de nós gostaríamos de ter. Os filhos, tudo bem. A finança está maravilhosa. Algumas pessoas, além de ter tudo isso, gostariam de ter fama também, sucesso, fama, ser conhecido. Ele tinha um certo conhecimento, as pessoas conheciam, que ouviram falar dele. Mas aí o inimigo chega para Deus: olha, tira isso dele que você vai ver que não nega o teu nome. Tira, que o Senhor vai ver, porque eu conheço o homem. Satanás dizendo para Deus. Um diálogo agora entre Satanás e Deus. Isso não está na Bíblia. É eu que estou agora meditando, imaginando. Satanás chegando para Deus: é Deus, o homem, eu conheço o homem, viu Deus? E eu sei que o homem gosta de coisa boa, o homem gosta de sossego, o homem gosta, sabe, dormir 2 horas da manhã e acordar meio-dia. O homem gosta de comer coisas boas, o homem gosta de beber coisas boas, o homem gosta de sucesso, sabe Deus? Então, Jó tem sucesso, Jó tem de tudo. Tira isso dele, Deus. O Senhor vai ver, Deus, que ele vai te negar. Agora, um cabra safado como Satanás tem a ousadia de chegar para Deus e falar para Deus como Deus não conhecesse o coração do homem e a mente do homem. Aí Deus: tá bom, toque, tire tudo dele. Tirou. E ele não negou a Deus. Mais importante talvez, e muita gente procura isso, mais do que o dinheiro, mais do que uma vida suave, mais do que viajar para o mundo inteiro, mais do que trocar o carro por ano inteiro, é uma coisa preciosa chamada saúde. Muita gente gostaria de ter saúde.
Olha, ser sincero, viu, apóstolo? Não está no meu coração esse negócio. Eu quero ter saúde mesmo, é saúde boa, para eu trabalhar e conquistar e ter as minhas coisinhas. Eu gostaria. Tem gente aqui no nosso meio que pensa dessa maneira. Não seja hipócrita. Eu quero os dois, pronto. Tá. Mas aí, Deus tira também a saúde dele. Eita. Pode tocar. Tira não, toca. Deixa enfermo. Deixa virar um homem que estava lá em cima, ficar lá embaixo agora. Só vai ver Deus que Ele vai te negar. Porque, tudo bem, eu confesso que eu perdi a primeira. Eu errei. Quero tirar tudo dele, a riqueza que ele iria te negar. Mas o Senhor ganhou, Deus. 1-0 para o Senhor, Deus. Mas agora tem mais uma coisa. Toca, Deus, na saúde dele. Eu garanto que eu vou empatar contigo, Deus. Satanás falando com Deus. Pode tocar então. Vai lá. Aí o homem que estava lá em cima agora está lá embaixo. Não tem mais dinheiro. Seus filhos morreram. Sabe o que é perder um parente querido? É muito difícil. Muito difícil. Ele perdeu os seus filhos. Não era um ou dois. Todos os seus filhos. Quando nós falamos nisso, parece que geralmente nós queremos sensibilizar a igreja. Não é não, é a palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, eu tenho que usar o que está na palavra de Deus. E eu quero que você medite na seriedade do negócio. Perdeu tudo, ficou a sua esposa, a sua companheira. Aleluia. Agora as pessoas olhavam com um olhar crítico, com um olhar de acusação. Eu acho que ele está assim porque ele pecou diante de Deus. Talvez algumas pessoas passavam e via lá Jó encolhidinho, com um pedacinho de pele, coçando as suas feridas. E algumas pessoas procuravam ainda passar longe por causa do odor. Tira isso. Coisa podre. Aquele homem que está assim. Mas aquele homem não era o tal de Jó. Ele tinha que se adaptar a essa situação agora. Mas a Bíblia Sagrada diz que este homem nessa situação, ele não saiu gritando e falando para as pessoas: olham, todos vocês me ouçam, não compensa servir este Deus, porque este Deus é mau, porque este Deus ele é cruel. Olha o que ele fez comigo, olha a minha situação. Eu orava a esse Deus, eu buscava até pelos meus filhos, não era pelos meus pecados, era para os meus filhos. Se de repente algum dos meus filhos cometeu algum pecado, eu intercedia. Mas olha lá a situação que eu estou agora. Olha, eu quero dizer para vocês, está vendo aqui, eu sou um exemplo. Não adora esse Deus não serve esse Deus não, porque não compensa adorar esse Deus. Jó não falou dessa maneira, Jó não saiu gritando, avisando, não. Ele ficou no seu cantinho, na sua situação, em todo momento. A Bíblia Sagrada diz que quando ele perdeu tudo, quando chegou a notícia impactante, cruel sobre a vida dele, ele rasgou as suas vestes de tristeza, porque é ser humano, e ser humano fica triste. Aleluia. O apóstolo muitas das vezes sobe aqui nesse altar, aleluia, às vezes chateado com alguma coisa, às vezes entristecido com alguma coisa, aleluia, mas ele é um servo de Deus. Ele não sai avisando para a igreja: olha, igreja, eu estou triste hoje, não tem nenhuma palavra para vocês, meu irmão, vamos fazer uma coisa, vamos embora para casa, vamos fechar a igreja e vamos todo mundo para casa. Não acontece isso, aleluia, não acontece e não vai acontecer, aleluia, porque se eu não poder ficar aqui, fica outro no meu lugar, e assim é a obra do Senhor. Mas o servo Jó, ele não blasfemou de Deus, ele não negou o Senhor, e no final ele disse: eu sei, Senhor, que tudo pode, eu sei, Deus, que o meu Redentor vive, e por fim, meu Pai, ou nessa vida ou na outra, eu receberei a minha bênção. Chega.
você tem um esposo. Se você se separou, então aproveita a oportunidade agora, aleluia, e não se separe mais. Tome cuidado, vigia. Você tem uma esposa, um marido, você tem filho, você tem uma família. Valorize a sua família, cuida bem dela, proteja ela. Não adianta proteger com a sua força do seu braço, porque você é fraco, eu sou fraco. Mas podemos proteger, aleluia, intercedendo, confiando na bênção que está para nós, aleluia. É o Deus poderoso que envia os seus anjos para nos abençoar. É o Deus maravilhoso que enviou o seu Jesus na cruz do Calvário e derramou sangue para me salvar. É o Deus vivo que enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja. É o Deus maravilhoso que ouve a oração do justo. É o Deus tremendo, aleluia, que não se agrada com a morte do ímpio. É o Deus maravilhoso que vê os seus servos às vezes sofrendo, gemendo, chorando, e só tem bondade nesse Deus. É esse Deus carinhoso, é esse Deus tremendo, que nos cuida de uma forma tão especial, de uma forma tão tremenda. Então são coisas simples que nós olhamos e nós temos que nos alegrar e valorizar. O andar de uma criança balanceando porque ainda não tem segurança, curiosa que é, vai pôr na mão em tudo. Olhar e valorizar. Que Deus maravilhoso que fez isso. Que Deus bom que me deu uma família. Valorizar depois de uma criancinha que não andava direito, agora se tornou uma mulher bonita, pronta agora para ter uma família. Um menininho que vai crescendo, vai ficando forte e vai ficando grande. E aí você olha e você, meu Deus, que bênção é o meu filho. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por isso que o Senhor me deu. Aí você olhar para você e dizer: meu Deus, o Senhor me deu tanta sabedoria, que através da Bíblia Sagrada eu eduquei a minha família, eu eduquei meus filhos. Hoje o meu filho é um homem. Hoje a minha filha é uma mulher de Deus. É você, sabe, ter a cabeça erguida com dignidade, mesmo sofrido, porque você sofreu, porque você ficou no meio de pessoas assim, terríveis, que Deus não tolera, mas você passou no meio deles com a cabeça erguida. Você não misturou com eles, você não foi contaminado por eles, não. Porque a esperança do povo de Deus está no Senhor. E quando colocamos a esperança em Deus, reverte até em nós uma bênção. Quando você olhou para o seu irmão e disse: tem uma bênção para você, há uma bênção para você. Quando você falou no começo do culto com uma palavra profética dizendo: tem uma bênção para você. Igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, tem uma bênção para nós. Quando o mundo estiver escuro, quando o céu estiver relampeando, quando tiver uma tempestade terrível, ainda assim há uma bênção para nós. Há uma bênção para nós. Quando nós olharmos para o currais e não houver mais ovelhas, não tiver mais gado, quando nós olharmos para a terra e a terra estiver seca, mesmo assim ainda haverá uma bênção para nós, igreja. Igreja do Senhor Jesus, há uma bênção para nós. Aleluia. Como não adorar esse Deus, como não servir esse Deus, como não buscar a tua face, como não andar junto com Ele de mão dada e dizer: Deus, eu nunca mais vou te abandonar. Como não chegar para Jesus e dizer: Jesus, tu é o meu amigo fiel. Encontrei um amigo, é Jesus Cristo. Espírito Santo, tu és o meu amigo também. Dois, Cristo e Espírito Santo. E não abandonar mais Ele. Pode vir o que vier, a luta que for.
Estamos servindo a Ele, buscando a Ele. Olha para o seu irmão e diga: tem uma bênção para você. Olha, irmãos, se você está aqui hoje e você ainda não aceitou esse Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se você se encontra nesse número aqui que nós falamos, de pessoas que Deus não tolera, que Deus não se agrada, e se você confessar com seus lábios e dizer para Ele: Deus, eu sou uma dessas pessoas, eu quero mudar a minha vida, eu quero pedir apenas uma coisa para você. Ouça bem o que eu vou falar agora. Não é uma humilhação levantar a mão e dizer: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Não é uma humilhação. Não é uma humilhação levantar da sua cadeira e vir aqui na frente e receber uma oração pelos pastores e pelos presbíteros da igreja. Não é humilhação. Humilhação é se tornar escravo desse ser terrível que impulsiona o homem a agir dessa maneira, a perseguir um ser humano, a falar mal de um ser humano, a correr com passos largos para tirar a vida de um justo. É olhos cobiçosos, cobiçando a mulher do outro, ou cobiçando o marido da outra, ou querendo estar na posição do outro. E nós estamos rodeados de pessoas assim. Mas hoje tem uma palavra boa para você. Hoje tem uma boa nova na tua vida. Uma notícia nova, agradável, e que pode mudar a tua vida. É você falar para Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração, e que pelo teu poder o Senhor muda a minha mente, o Senhor muda o meu caráter, o Senhor muda a minha personalidade, porque hoje eu aprendi que o psicólogo, o psiquiatra não pode mudar, mas o Senhor pode mudar, porque a Bíblia diz que o Senhor é o Deus do impossível, e se isso é impossível para o ser humano, então está nas tuas mãos. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, com este sinal de arrependimento, levantasse da sua cadeira e estivesse vindo aqui na frente, em nome de Jesus. Eu estou já cansado, obrigado.